E hoje eu vim contar para você como que foi a minha experiência em uma corrida de rua. Ontem, especificamente, porque hoje é segunda-feira, o dia que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz uma corrida de rua, participei de uma corrida de rua pela primeira vez de 5 quilômetros, até com a minha medalhinha aqui. E aí eu vou te contar. Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiramente, né, porque eu quero deixar gravado para mim, para minha versão do futuro, para Ana do futuro, vir aqui assistir em algum momento, quando talvez eu já esteja fazendo corridas maiores, ou talvez eu esteja desanimando. Então, eu acho importante deixar esse vídeo gravado também para mostrar esse meu momento, tá? Para mim mesma, para minha versão do futuro, porque sempre funciona. E também quero compartilhar, porque eu fiquei perdida, né? Eu queria fazer essa corrida e eu vinha procurar informações aqui na internet e não achava. E aí eu falei, cara, eu vou fazer para ajudar. Eu tirei alguns insights, mas o que que eu preciso falar? Eu fiz a corrida, tá? Foi do Santander no Shopping Cidade Jardim, né? Na frente do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, pela TF Sports, tá? Que a experiência, pelo que eu entendi, tá? Eu sou novata nisso, faz toda a diferença a empresa que você fecha. Eu paguei, né? A gente está falando aqui em 2025, na faixa de R$ 200 na inscrição. Valeu a pena para mim, super valeu, porque o kit foi muito legal e também lá tive várias experiências. Mas eu vou contar, né, tudo sobre essa experiência que eu tive e por que que eu acredito que tenha valido a pena, pelo menos para mim, porque eu tirei muitos insights e eu vou compartilhar aqui com você. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Cláudia Silva, eu sou coach de vida e carreira, também sou neurocientista e atuo como terapeuta também, tá? Então eu trabalho com um pano de fundo da terapia, mas eu sou coach, então eu te ajudo a atingir suas metas. E essa é uma meta que eu tinha, já era uma meta desse ano, só para você entender. Eu não só falo, mas eu faço também. Já há muito tempo eu tenho vontade de fazer e esse ano eu coloquei. É uma meta, vou fazer 2 corridas de rua. E eu tava com medo, de verdade. Mas fui lá e fui fazer. O que que eu aprendi com isso? Vamos lá. A corrida de rua, gente, é 5 km para você que talvez já faça uma maratona, meia maratona, acho que é pouco, mas eu tenho certeza que tem pessoas que vai tirar proveito, então fica aqui comigo. Mas se você faz de 40, também fica aqui que você também vai se identificar. É, a princípio, eu falei, é difícil, mas eu vou conseguir, né? Vou andando. Quando eu me inscrevi, então assim, a corrida ela começa no dia da inscrição. Esse foi o primeiro insight que eu tirei. Quando eu me inscrevi há quase 2 meses atrás nessa corrida, foi meu irmão que minha cunhada que me chamaram, falou, vai ter uma corrida, tal, do Santander. Enfim, o que que eu fiz? Eu comecei a me preparar, porque no momento que você faz a inscrição, você sabe o dia, eu sabia, dia 23 de março eu vou fazer a corrida. Então eu comecei a agir como uma pessoa que vai fazer a corrida e que precisa entregar a corrida. Então eu comecei a me forçar um pouco mais no meu cardio, na minha corrida. Eu fazia muito caminhada e tal. E aí eu comecei a correr mais. Eu comecei a correr 1 minutinho, dois. Eu comecei a me forçar mais. Eu também estou fazendo pilates, porque eu tinha alguns problemas, tenho, né, ainda alguns probleminhas. Eu tenho escoliose, tenho fascite plantar, enfim. E aí eu falei para as meninas do pilates que eu ia fazer a corrida, e elas começaram a me trazer um treino de posterior de coxa e tal, tal, tal. Então, assim, tudo mudou no momento que eu dei o quê? O primeiro passo. E na vida, e não é sobre corrida, é sobre a vida. E na vida isso acontece. Então, no momento que eu fui lá, paguei a inscrição, parece que mudou uma chave aqui, e aí eu comecei a me comportar e agir, criar movimento para aquele momento, tá? E isso foi uma coisa que mudou o jogo. Então, assim, se você, não falando mais de corrida, né? Tem alguma coisa que você precisa fazer, que você está adiando, tome um passo que vai te fazer mudar o jogo, sabe? Então, eu sempre brinco com as minhas clientes aqui, né? Ficou noiva, marca a data do casamento, que aí tudo começa a caminhar para aquilo e você faz. Então, é aquela história de joga o chapéu para o outro lado e aí depois você vai buscar e você arruma um jeito de buscar. Então, como eu tinha já feito a inscrição,
Eu, meu irmão e minha cunhada não tinha como voltar atrás, eu tinha que entregar. Então, para isso, eu fiquei esses quase 2 meses me preparando. E aí eu fui contando meu tempo. Inclusive, há mais ou menos um mês atrás, eu chamei eles para gente irem lá, para a gente ir lá no shopping, no Parque Vila Lobos, correr 5 km. Só nós três, sem ser uma maratona, um campeonatozinho assim de rua, né? Que não é uma maratona, para que a gente testasse o nosso tempo, testasse o nosso condicionamento. Então foi muito legal e fez muito sentido para a gente, tá? Outra coisa que eu quero colocar, a experiência de buscar o kit, que eu achei também muito legal. Foi no shopping Cidade Jardim, que é um shopping que eu não costumo ir, é um shopping, para quem não está aqui em São Paulo, que ele é mais elitizadozinho, tal, não sei o quê. Então, não é muito hoje a minha realidade. Talvez um dia seja, espero que seja. Então é um shopping que eu não frequento, eu tinha que buscar o kit lá. Para mim também já foi outro desafio, tinha que ir nesse shopping. E aí eu fui, mas foi muito bom, foi muito importante, porque eu fui nesse shopping uma vez só, há muito tempo atrás, e aí eu fui de novo, já com outro olhar, já, sabe, não, gente, é um shopping muito bom, mas assim, eu cheguei lá e falei, cara, tá tudo bem. Eu fui buscar meu kit, fui super bem atendida. Ninguém ficou olhando feio pra mim, que eu não tenho cara de quem vai naquele shopping. Não tenho, mas ninguém me tratou mal. Então, buscar o kit, que aí o kit, gente, é que agora eu já desmontei, mas eu até vou pôr uma foto aqui pra vocês verem. Aí vem barrinha, vem um monte de coisa, aí a camiseta. Então, aquele, né, aquela coisa de buscar, eu lembrei de quando eu era mais jovem, né, há pouco tempo atrás ali, que eu ia buscar o abadá. Lembra, gente, que a gente ia para, não sei, né, se você ainda faz isso, se ainda existe isso, mas na minha época, né, ali atrás, alguns anos, a gente ia participar, né, de algum evento, então eu fui em alguns, que a gente tinha que buscar o abadá, então a gente personalizava e tudo, não foi o caso na corrida, mas sim, eu me lembrou um pouco, deu um pouco de nostalgia, e também gostei de ir visitar esse shopping, que é um shopping que eu tinha uma barreira contra o shopping, contra não, sabe, de, poxa, não é para mim, e eu precisei ir lá, eu tinha que buscar, então sim, é para mim também. Então, assim, ainda não cheguei financeiramente, mas é para mim, então isso já ajudou a trocar um outro mindset aqui, outra mudança de chave na minha cabeça. Vou contar daqui a pouco. Outra coisa, eu anotei aqui, tá? Eu tô olhando aqui, eu anotei. É, Durante a corrida, então aí é outra questão, porque eu fiquei com medo, né? Então, o que que aconteceu? Na semana eu já me organizei no sentido de regular sono, hidratação, me alimentei bem, sem bebida alcoólica. Então, a semana já foi boa para mim. Detalhe, descansei no sábado, não treinei no sábado. Na quinta, no Pilates, fiz só alongamento, que eu acredito que também ajudou muito. Na sexta, eu fiz a corrida dentro do tempo, que a minha meta era fazer até 45 minutos. Na sexta, eu consegui fazer em 37 minutos os 5 quilômetros correndo. E isso foi muito bom porque eu me desafiei bastantão. E no sábado eu falei, não vou treinar hoje. Então, me preparei nesse sentido. Fui dormir mais cedo, me alimentei melhor, não bebi. Então, isso ajudou para que, sem contar que tomei magnésio, eu tomo um Koala, né? Que é um drink que é para dormir bem. Então, é um negócio bem legal, gostosinho. Tem magnésio, tem inositol. Então, ele ajuda a dormir. Meu sono foi extremamente reparador. Durante a corrida, né? Então, nós chegamos lá para a corrida. A experiência foi incrível, dentro do shopping. Aí, de novo, eu fui para o shopping. Estava de novo no mesmo shopping, já com outra pegada, porque eu cheguei 6 horas da manhã lá e o shopping estava fechado as lojas, mas estava cheio de gente, então eu já me senti mais em casa. Foi bom ter ido um dia antes, eu já sabia onde estacionar, já sabia tudo. Aí estava tendo massagem nos pés, café, água, energético, frutas. Então tinha toda essa experiência, essa entrega que eu me senti muito especial, assim, sabe? Muito bem tratada, muito bem recebida. E nós precisamos viver isso, nós precisamos desses momentos. No livro O Segredo da Mente Milionária,
do T. Harv Eker, já é a segunda vez que eu trago ele aqui nos vídeos, hein? Ele fala muito disso, que a gente precisa ter esse tipo de experiência, a gente precisa trabalhar o nosso merecimento, né? E no domingo eu me senti mais pertencente do que no sábado, que foi a primeira vez que eu estive lá. Então eu já transitei melhor, cheguei sozinha depois, meu irmão chegou, encontrei com ele, com a minha cunhada. Então eu já estava mais familiarizada e já estava vendo, falei, poxa, posso voltar aqui, vi um restaurante legal lá. No sábado eu tinha visitado a Zara e eu gostei, as roupas da Zara é diferente, o preço também o mesmo das outras lojas. Então assim, não é um negócio inacessível que eu não posso, que não é para mim. Não existe isso, é a gente que coloca, é uma barreira que a gente põe aqui dentro da nossa cabeça. E mesmo sendo coach desde 2018, né, há 6 anos, 7 anos já, eu ainda, quebrado tantas crenças, eu ainda tenho algumas crenças que podem estar me limitando. Então, viver algo novo, viver uma experiência nova, te ajuda a quebrar crenças, a abrir e expandir o espaço que você vai para você ir um pouco mais. Então, isso foi uma coisa bem legal. Outra coisa que eu quero colocar aqui durante a corrida, voltando lá, né, pro assunto número 1 que eu deixo aqui, gente, assim, ó, no ar, mas eu vou trazer, eu vou finalizar tudo. Durante a corrida, vem muitas falas na nossa cabeça, né? Pelo menos na minha, e eu acredito que dos corredores também, que é o famoso jogo interior de tênis, né? Que é a gente o tempo inteiro ali conversando com a gente mesmo, nosso consciente. Vai, se aguenta. Não, não tô aguentando mais, tô cansada. Vamos, vamos. Então, o tempo inteiro, e como eu estava preparada, porque isso faz diferença, eu me senti preparada. Apesar de que eu fiz um tempo, não sou atleta, não fiz em 20 minutos 5 km, pelo contrário, fiz dentro do que eu tinha me programado, fiz em 40 minutos. Mas no percurso, sua mente vai te falando assim para você desistir, que não vai dar, que você está cansada, que seu batimento está alto. E eu estava controlando meu batimento aqui no meu reloginho, né? E tava ok. Então, o que que eu fazia? Quando estava muito mais forte, eu respirava um pouco mais e um pouco mais devagar e continuava. Então, o tempo inteiro eu ficava me motivando. Era como se eu sendo coach, saí do meu corpo e estava aqui me motivando. Vai, você consegue, vamos, vamos, vai, você consegue. E no meio da corrida, sabe qual era o meu maior medo, que eu não imaginei que ia acontecer? Meu medo era de ficar por último. De assim, todo mundo chegar e eu chegar por último, todo mundo, tinha muita gente, ainda ficou muita gente para trás. Porque quando você está correndo ali durante aquela corrida e você para de correr, começa a andar, as pessoas vão passando correndo, né, do seu lado. E aí você tem a sensação que você está ficando muito para trás. E aí, mais uma vez, eu fiz a analogia com o quê? Com a vida. Com a vida. Quando a gente para de se movimentar, quando a gente para de estudar, quando a gente para de evoluir, quando a gente para de crescer, aí você olha e vê todo mundo indo. Aí você fala, cara, eu parei, né? E a sensação que você tem é que você tá andando para trás, que você não tá parada. Ou que você não tá devagar, você tá andando para trás. E aí nessa hora eu dava um gás. Eu, não, vamos, vamos, porque você não vai ficar por último. Eu não queria ficar por último. Olha que loucura. Em nenhum momento eu pensei em desistir. Em nenhum momento a minha mente falou, desista, né? Mas, em todo momento eu tava ali, ai, vou andar, eu vou só andando, tá tudo bem, eu chegar lá em, sei lá, 50 minutos, 1 hora. Mas ao mesmo tempo vi uma voz, não, não, você falou que você ia fazer e você vai fazer. Aí eu trago outra analogia, impecabilidade da palavra tem que ter. Se eu falei que eu ia fazer em até 45 minutos, eu tinha que entregar em até 45 minutos. Por quê? Porque eu tenho condições físicas, porque eu tinha treinado, porque na sexta-feira eu tinha feito 5 quilômetros em 37 minutos. Como eu não ia conseguir entregar em 45? Aí vem outro sabotador, que é a vítima, né? Mas coitada de mim, era muita subida. Isso eu não esperava. Isso foi uma surpresa. Eu não esperava tantas subidas. Até porque a gente, né? Minha primeira corrida, eu não sabia de nada. Enfim, cheguei lá e fui com a cara e a coragem. E aí eu subi, quando foi na segunda subida ali, né? Eu falei, nossa, aqui eu não vou aguentar mais. Mas tudo que sobe e desce, tinha uma descida. E aí nessa descida eu fui, mas fui com força. E aí consegui passar na linha de chegada, que nunca chegava. Eu tinha uma cliente minha de coaching
que ela é corredora, Fernanda até é o nome dela. Muito querida. E ela me falava isso, ela é corredora maratonista mesmo, maratona de 42 quilômetros, ela fez em Londres, ela quer ser majors, o sonho dela, mas enfim. Ela falava para mim que os últimos 200 metros da corrida, ele parece que é pior do que toda a corrida, porque tá muito perto, mas parece muito longe. E aí eu senti isso realmente, que eu falei, não, nos últimos eu vou guardar energia que eu vou correndo, correndo, correndo. Pergunta, era subida, mas uma subida bem subida. E aí tinha um pessoal incentivando, isso eu achei legal, tinha muita gente incentivando, né, que nem estava mais na corrida, eu acho que já tinha até chego, porque foram 3 corridas, né, de 15 quilômetros, de 10 e de 5. A minha foi a menorzinha que saiu por último. Então quem fez, eu acho que o de 15 e o de 10 estavam lá para motivar, né, o pessoal, e eu achei bem legal. E aí eu falei, não, mas a linha de chegada eu vou passar correndo. E eu passei correndo a linha de chegada, porque aí eu vou falar, zerou o jogo. Destravou mais uma barreira na minha vida. Porque eu fui ali, eu vou em qualquer lugar. Sabe quando você destrava algo? Assim, que você fala, agora eu tenho mais um espaço, expandir mais. Eu me senti exatamente assim. Parece bobo, né? Mas fiz essa analogia e aí eu tirei mais isso. Passar aquela linha de chegada me deixou mais forte, mais corajosa, mais confiante em vários sentidos. Falar, tá vendo? Deu certo, eu venci. Deixa eu ver o que mais. Apoio, preparação física e mental. Tinha feito minha preparação física e mental, que isso é importante. Apoio de famílias e amigos, e eu compartilhei na minha rede social, no Instagram. Então, muita gente ficou mandando dicas e tudo mais. Eu estava realmente empolgada. É legal isso, porque a gente às vezes fica muito cético na vida, a gente precisa viver, porque eu tenho certeza que a minha segunda corrida eu não vou estar nessa empolgação. Por isso que eu quis gravar o vídeo hoje, um dia depois da corrida. Porque se eu esperasse mais, sei lá, uma semana, já ia ter esfriado, a emoção não é a mesma. Não é a mesma. Então, eu falei, eu vou gravar hoje, porque hoje eu ainda estou, tá tudo fresquinho na minha mente. Nós tendemos a, sabe, depois a gente bobifica as coisas, a gente vira lugar comum, sabe? E eu sei que a minha próxima corrida já não vai ser tudo isso, porque eu era tudo novo. E é muito bom fazer uma coisa nova, sempre. E isso ajuda a expandir. Mais uma coisa que no livro Segredos da Mente Milionária ele fala sempre, para você sempre sair da zona de conforto, né? Buscar o desconforto. Cada vez que você busca o desconforto, você está o quê? Crescendo, tá? Outra coisa que eu quero falar, David Goggins. Essa corrida tem muito a ver com David Goggins. Inclusive, o meu irmão também quis ir por causa disso. Nós lemos o livro dele. Eu estava estudando já um pouco, eu já tinha visto alguns vídeos aqui mesmo no YouTube e tudo mais dele. E eu achei o cara incrível. Ele é maratonista, ele é um homem de ferro, né? Da vida real aqui, não é de filme nem nada. O cara, ele é muito bom. E aí eu li o livro Nada Pode Me Ferir dele. E esse livro, se você tem um pequeno interesse em correr, como eu tinha, muito pequeno, se você flerta com isso, é impossível você terminar de ler e não querer participar de uma corrida. Ele emagreceu uns, acho que 50, 60 quilos em 40 dias, sabe? Então ele correu maratonas, ultramaratonas, ele tá no livro dos recordes. Ele é um cara incrível e o livro dele, ele dá dicas de corrida, então várias dicas de corrida ele deu que eu estou colocando em prática e coloquei inclusive nesta corrida que eu fiz ontem. Então, é como se ele tivesse colocado um pouquinho do DNA dele no meu sangue, entendeu? Ao ler o livro, porque eu acredito muito nisso. Quando você lê o livro de uma pessoa, de um autor, você pega um pouco da essência dele, porque o que está ali é a essência dele. E vamos combinar, né? Ele escreveu esse livro já faz tempo, por mais que alguém tenha ajudado ele, que hoje, infelizmente, a gente acaba se perdendo com essa coisa de inteligência artificial e tudo mais, mas foi ele, foi validado por ele realmente. Então, agora eu vou já comecei a ler o segundo livro dele, então o primeiro é o Nada Pode Me Ferir, depois eu volto aqui para dar um feedback do segundo livro, e fez toda a diferença. E por último, e não menos importante, é o último item que eu quero trazer para vocês, que foi da experiência que eu tive, que foi desbloquear acessos. A partir de agora eu tenho mais acessos desbloqueados, porque eu fui em lugares que eu nunca tinha ido. Em lugares que eu falo, gente, é
na corrida, que seja, foi no shopping lá, mas foi acordar cedo, foi estar ali, foi me preparar, foi me desafiar, foi ver que o meu corpo aguenta. O que tenta barrar sempre é a mente. Então, desbloquear acessos é muito importante para o seu crescimento. Só quando você está fazendo coisas novas, se desafiando, buscando desconforto, que você cresce. Não tem jeito, não tem jeito. Então é isso. É essa experiência que eu tive. Me conta aqui se você já fez uma corrida de rua, como foi sua experiência. Eu sei que estou maluca, estou viajando, mas eu quis fazer essa analogia e comparar com a vida. E para mim fez todo sentido, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com quem esteja aí querendo correr ou queira dicas, até mesmo, né, voltado para mentalidade, mudança de mentalidade. Um beijo e até a próxima.